Fala pessoal, tudo bem com vocês? Firme e forte? 100%? Dando continuidade aqui no vídeo anterior sobre a equação polinomial do segundo grau, a gente trabalhou ali com a definição de equação do segundo grau, certo? E agora, nós vamos ver alguns exemplos. No vídeo anterior a gente demonstrou a fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau, a famosa fórmula de Bhaskara, certo? E por meio lá de um método bem conhecido, um método chamado completar quadrados. E agora a gente vai fazer aí alguns exemplos, né? Como que a gente pode fazer aí um exemplozinho, né? Então, olha só. Aqui na tela comigo, né? No vídeo anterior a gente viu que essa é a formulazinha aí do Bhaskara e a demonstração da fórmula de Bhaskara. Então, ele utilizou o método de completar quadrados. Na dúvida, olha o vídeo anterior para você ver como que funciona, tá bom? O que a gente vai fazer? Vamos ver um exemplo específico. Deixa eu só manter aqui. Para a gente aplicar essa formulazinha, tá? Vou jogar para cá. Trabalhar com dois exemplos aqui para a gente ver a ideia, certo? Então, vamos lá. Vem aqui comigo. Olha só. Se eu pegar essa equaçãozinha aqui, ó. Olha lá. X ao quadrado menos 10x mais 24 igual a 0. Vamos lá? Olhando para essa equaçãozinha do segundo grau, a gente pode aplicar a fórmula de Bhaskara. O meu A é 1, o meu B, menos 10, e o meu C, 24. Então, vai ficar assim, ó, vem comigo, vai lá. O que a gente vai fazer? Vamos lá. Fórmula do Bhaskara. X é igual, então, menos B, então, menos 10, mais ou menos a raiz do delta, que é B ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 24. Tudo dividido por 2A. 2 vezes 1. Certinho? X é igual, menos com menos fica mais. Então, vai ficar 10. Mais ou menos a raiz do delta. Menos 10 ao quadrado dá 100. 24 vezes 4 vai dar 96. Certo? Beleza? Tudo isso dividido por 2. E aí a gente vai ter duas raízes, ó. Olha lá. 10. A primeira raiz a gente usa o sinal de mais. 100 menos 96 dá 4. Raiz quadrada do 4, 2. A segunda raiz, a gente usa o sinal de menos. Então, 10 menos 2 sobre 2. Então, aqui vai ficar 12 dividido por 2, 6. E aqui eu vou ficar com 8 dividido por 2. Essa aqui é 4. Então, essa aqui é a minha solução, pessoal. Ó, 4 e 6 são as minhas raízes. É o meu x1 e o meu x2. Beleza? Tranquilidade? Agora, olha só. Você viu que a fórmula de Bhaskara ela veio lá do método de completar quadrados. Então, deixa eu fazer aqui. Completar quadrados. O que é o método de completar quadrados? É você tentar transformar aquilo ali num trinômio quadrado perfeito. Então, por exemplo, se eu tenho x² menos 10x mais 24 igual a 0, olha uma outra maneira de você resolver isso. Vamos lá. Completar quadrados. Acompanha, olha só, vai lá no vídeo anterior, se você tem dúvida, para você tentar entender isso daqui. Olha como é que vai ser o meu método aí. Olha só. Vai ficar assim, ó. Eu pego o termo do meio, tá? Que é menos 10, e eu vou dividir ele por 2. Então, ó, menos 10 dividido, faz aqui no cantinho, menos 10 dividido por 2 dá menos 5. Eu elevo ele ao quadrado, 25. E eu vou somar isso em ambos os termos da equação. Beleza? Então, eu vou ficar com isso aqui, ó. X ao quadrado, menos 10x, tá? Mais 24, mais 24. E aí eu vou somar 25 em ambos os termos, tá? Beleza? Tá? Antes, eu vou fazer o seguinte. Vou jogar esse 24 para cá negativo.
Vou jogar ele para cá negativo. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou somar 25 em ambos os lados. Quando eu somar 25 em ambos os lados da equação, tudo que eu faço do lado de esquerdo eu tenho que fazer do lado direito, né? Olha lá. Quando eu faço essa conta, eu transformo isso aqui num trinômio quadrado perfeito. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Isso aqui é o quê? Quadrado do primeiro, certo? Menos o quadrado do segundo. Isso é x menos 5 ao quadrado. Menos 24 mais 25 dá 1, certo? X menos 5 ao quadrado igual a 1. Tira a raiz quadrada em ambos os lados da equação. Tira a raiz quadrada em ambos os lados. Vai lá. Raiz quadrada do 1 pode ser mais 1 ou menos 1. Cancelo, cancelo. X menos 5 é mais 1 ou menos 1. Se eu usar o mais 1, x menos 5, se eu usar o mais 1, aqui eu vou ter que o meu x é 1 mais 5, 6. Pronto. Ou, e se eu usar o menos 1? Se eu usar o menos 1, vai lá. Menos 1 mais 5, 4. Pronto. Olha aí o que eu fiz. Eu cheguei nas mesmas soluções. Aí, você às vezes deve estar pensando, pô, Vitinho, na moral, eu acho que o Bhaskara é mais rápido. Ele é mais resumido. Eu acho ele mais rápido. Eu acho que eu consigo fazer ele de um jeito mais rápido. Porque eu aplico a fórmula, já a fórmula direta já vai me dar as minhas raízes, né? Tudo bem. Mas você precisa entender que essa fórmula de Bhaskara, ela surgiu desse método anterior aí, que é o chamado método de completar quadrado. Ele pega o termo do meio, divide por 2 e soma o quadrado desse termo em ambos os lados da equação. Tudo bem? Onde você vai utilizar isso? Em diversas partes da matemática, né? Às vezes lá na trigonometria, às vezes lá na geometria analítica, quando você estudar circunferência, você vai trabalhar com essa ideia de completar quadrados aí. Então é importante saber outros métodos também. Tudo bem? Beleza, beleza? Vem comigo. Lembra que no vídeo anterior eu te falei da importância do delta? Que eu ia precisar daquele delta, o tal do b quadrado menos 4ac, né? A gente viu que delta, né? Deixa eu colocar aqui. Delta, ele é b quadrado menos 4ac. Tá aqui, ó. Beleza? Por que ele é importante? Por que esse delta ele é importante? O tal do delta, ou discriminante. Também muito conhecido como discriminante. Por quê, meninos? Olha só. Se o seu delta, lá na fórmula de Bhaskara, ele der positivo, for maior que zero, você vai ter duas raízes distintas. Então, você vai ter duas raízes diferentes. Você vai ter um x1 e um x2. Duas raízes reais e distintas. Agora, se o seu delta for exatamente igual a zero, você vai ter duas raízes reais iguais. Então, ó, duas raízes reais e iguais. Tem aluno que fala assim, pô, Vitinho, quando o delta é igual a zero, eu tenho uma raiz só. Não, não é que você tem uma raiz, você tem duas raízes iguais, ou uma raiz de multiplicidade 2, uma raiz múltipla de 2, uma raiz que aparece duas vezes, tudo bem? Se o seu delta for menor que zero, aí você não tem raiz real, não tem raiz, tá? Não tem raízes reais. Você só vai ter essas raízes lá nos números complexos, raiz quadrada de números negativos. Aí você vai estudar uma tal de número imaginário, uma unidade imaginária de um número complexo, que é um assunto um pouquinho mais avançado. Beleza? Então é assim que vai funcionar. O que eu sugiro para você, meu querido aluno? Eu sugiro que você monte uma tabela no teu caderno em que explore todos esses casos. Tanto em que o A é maior, o delta é maior que zero, delta igual a zero, delta é menor que zero. Então, nessas três situações aqui, beleza? Tá? Você vai ver lá na frente também, quando for montar gráfico, que você vai precisar analisar esses coeficientes aqui, ó. Ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Na hora que você for montar o gráfico, deixa eu sair da frente.
Na hora que você for montar o gráfico disso daqui, tudo bem? Você vai ter que analisar esse Azinho. Lembra que o Azinho ele é sempre diferente de zero? Então, como ele é diferente de zero, para ele existir, então ele pode ser um valor maior do que zero ou um valor menor do que zero. No gráfico, se você tiver um valor maior que zero, o meu gráfico vai ser uma parábola. Ou seja, uma parábola com concavidade para cima. Ela está sorrindo, ela está feliz. Parábola com concavidade para cima. E essa parábola vai ser crescente, né? Vai ser com concavidade para cima, sempre que o teu A for positivo. O A for maior que zero. Não parece um rostinho? Parece, né? Um rostinho feliz. A positivo, A maior que zero, parábola com concavidade para cima. Ah, Vitinho, e se o meu A for negativo, for menor que zero? Aí ela está triste. Parábola com concavidade para baixo. Tudo bem? Então, esse aqui é o gráfico, mas isso aí você vai ver na aula de gráficos, tudo bem? Tudo bem? 100%? Porque às vezes você pode ter uma parábola para cima, certinho? Ou para baixo. Para cima, tendo duas raízes. Para cima, tendo apenas uma raiz, ou duas raízes, né? Uma raiz de multiplicidade de 2. Ou para cima com nenhuma raiz. Tudo bem? Então, isso aí você explora na aula de gráficos. Show de bola? Aqui a ideia é trabalhar com equação. Equação do segundo grau. Mas aí, eventualmente, a gente pode fazer isso aí, tá? Vamos seguindo? Olha só um memezinho bem interessante, né? Você pegando a fórmula de Bhaskara para resolver a raiz quadrada de x quadrado menos 1 igual a zero. Cara, olha só. Eu quero que você entenda o seguinte. Uma equação do segundo grau, ABC, ax quadrado mais bx mais c. O a sempre vai existir, mas o b e o c não necessariamente. Tudo bem? Então, você pode ter equações do segundo grau incompletas. Quando elas forem incompletas, não precisa você usar Bhaskara em todas elas. Aqui, por exemplo, ó, x quadrado menos 1 igual a zero. Né? O a é 1, que acompanha x ao quadrado. O b não tem, b é zero. E o c ali é menos 1. Tudo bem? Então, para resolver as incompletas, veja que isso aqui é uma equação que está incompleta, tu não necessariamente precisa usar a fórmula de Bhaskara. É como se você quisesse, sei lá, matar uma baratinha, ao invés de você usar uma havaiana, você querer dar um tiro de pistola na barata, entendeu? Algo nesse sentido. Então, assim, você não precisa de usar essa fórmula de Bhaskara para resolver essa equaçãozinha que é simples. Ó, basta você fazer assim, ó. X ao quadrado menos 1 igual a zero, letra para um lado e número para o outro. Você já aprendeu isso. X ao quadrado, joga 1 para o outro lado, fica 1. Tira a raiz quadrada do 1. Raiz quadrada do 1 pode ser um positivo ou um negativo. Pronto, tá aí as minhas raízes, ó. Meu x1 e meu x2. Né? Você não precisou usar a fórmula de Bhaskara. Tranquilo? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente trabalhar. Olha para esse caso aqui. Ó, primeiro caso, incompleta. Incompleta. Tá faltando quem na letra A? Quem que tá faltando? Tem o A é 2. Tem o B é 30. E o C não tem, C é 0. Então, quando você tiver incompleta do tipo C igual a 0, o que você vai fazer? Você vai colocar em evidência para você resolver. Então, vem aqui comigo, ó. Olha lá. 2x² mais 30x igual a 0. Coloca o 2 em evidência. O 2 e o x em evidência, ó. 2x em evidência. Olha lá, porque o meu 2x ele é o meu fator comum. Então, vai lá. 2x² dividido por 2x dá x. Mais com mais é mais. 30x dividido por 2x dá 15.
Beleza? Igual a zero. Veja, a gente tem uma multiplicação em que dois termos, o 2x e o x mais 15, está dando zero. Se dois números multiplicados dá zero, então ou o primeiro número é zero, ou o segundo número é zero. Tudo bem? Então, ou 2x é igual a zero, ou x mais 15 é igual a zero. Tudo bem? Já que o produto dos dois está dando zero, então ou o primeiro é zero, ou o segundo é zero. Daqui eu tiro que x, se o 2 está multiplicando, ele passa dividindo, 0 dividido por 2 é 0. Então, aqui já é a minha primeira raiz. E aqui é a minha segunda raiz, ó. Passo 15 para o outro lado. Trocando sinal. Pronto. Então, é assim. Toda vez que você pegar uma incompleta, uma equação do segundo grau incompleta, deixa eu pegar o marca-texto aqui. Cadê o marca-texto? Cadê? Tá aqui. Eu quero o amarelinho. Toda vez que você pegar uma incompleta do tipo C igual a zero, C igual a zero, você vai fazer o quê? Você vai utilizar a fatoração por evidência. Beleza? É assim. Agora, olha para B. Olha ali para B. A B. A B é uma equação, de novo, incompleta. Incompleta. Certinho? Incompleta do tipo B igual a zero. Show de bola? O que você vai fazer, gente? O que você vai fazer? Você vai resolver a equação. Você vai organizar a equação. Então, ó, organizar a equação. Igual você aprendeu em equação do primeiro grau. Então, o que você vai fazer? Letra para um lado e número para o outro. Para lá. Ó. Menos 3x ao quadrado mais 48 igual a zero. Pô, Vitinho, eu poderia colocar em evidência o 3? Afinal de contas, 48 e 3 dá para dividir por 3. Poderia, né? Pegar toda essa equação e dividir por 3? Pode. Se você quiser, você pode. Ó, pode dividir logo por 3 todos os tempos. Ou ainda, letra para um lado e número para o outro, trocando sinal. Ó. Menos 3x ao quadrado. Joga o 48 para cá, negativo. Multiplica por menos 1 para deixar positivo. Né? E faz o seguinte, divide por 3. Divide por 3. X ao quadrado. 48 dividido por 3 dá 16. Certinho? Raiz quadrada do 16 vai ter dois resultados, né? Menos 4 e 4. Está aqui o meu x1 e o meu x2. Porque você sabe que menos 4 ao quadrado, base negativa expoente par, resultado positivo, dá 16. E 4 ao quadrado, positivo, também dá 16. Então, está aqui a minha solução. Beleza? E a letra C, onde você tem uma equação completa, beleza? Você utiliza ali, já que tem todos os coeficientes, né? Você utiliza aí a formulazinha do Bhaskara. Então, ó, delta b quadrado, então meu b ali é menos 5, b quadrado menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 2. Então, meu delta vai ficar 25 menos 4 vezes 2 dá 8, vezes 2, 16. 25 menos 16, 9. Pronto. Certo? Então, x é igual a menos b, então menos 5, mais ou menos a raiz quadrada do 9, que é 3, do delta, que é 3, sobre 2 vezes o a, que é 2. Certo? Primeira raiz, x1, vai ficar 5. Vamos ao sinal de menos primeiro? Depois a gente usa o sinal de mais. 5 menos 3 sobre 4, ou seja, 2 sobre 4, meio, é uma raiz. E a outra raiz, x2, é 5 mais 3 sobre 4. 8 sobre 4. 8 sobre 4, 2. Então, está aqui o meu x1 e o meu x2. Beleza? Não tem só esse jeito de resolver a fórmula pela fórmula de Bhaskara, para resolver essas completas. Eu vou mostrar outras técnicas para vocês aí, tá? Para a gente resolver. Beleza? Mas, no geral,
Incompleta do tipo C igual a zero, evidência. Incompleta do tipo B igual a zero, organiza a equação e faz. Letra para um lado, número para o outro, troca sinal, tira a raiz quadrada. Se for completa, fórmula de Bhaskara. Tem outros métodos? Tem. Completar quadrados é um deles. Mas tem outros métodos aí que você vai ver comigo. Some produto, né? Tem outros aí. Outro exemplozinho aqui para a gente fazer. Vamos lá. Olha só. Ele fala assim. Para quais valores de m a equação polinomial do segundo grau tem duas raízes reais e iguais? Presta atenção. Toma cuidado. A gente viu que temos três casos. Olha só. Quando o delta é maior que zero, o que isso vai implicar? Que o meu x1 é diferente do meu x2. A gente vai ter o quê? Duas raízes distintas. Diferentes uma da outra. Duas raízes distintas e reais. Beleza? Se o teu delta for igual a zero, só recapitulando, você vai ter que x1 é igual a x2. Então, você vai ter duas raízes reais iguais. Então, duas raízes reais iguais. Beleza? Se o teu delta for menor que zero, tudo bem? Não possui raiz real. Você pode escrever assim, ó. Você pode escrever que pertence ao universo dos números complexos, tá? Que é um universo um pouco maior. Show de bola? Mas isso a gente vê futuramente aí, tá bom? Nas aulas. O que ele quer, então? Ele quer esse caso aqui, ó. Duas raízes reais e iguais. Então, é isso que ele está querendo. Duas raízes reais iguais. Então, ele quer que o teu delta seja igual a zero. Beleza? Quando você pega a equação para resolver, deixa eu botar ela aqui. A equação ela é x ao quadrado, certinho? Mais 6x, mais m menos 2 igual a zero. Então, repara bem, o teu a ele é 1, o teu b ele é 6, o a é quem acompanha x ao quadrado, e o b é quem acompanha o x, certo? E o teu c é o termo sozinho, o termo que está sozinho, o termo independente, né? Então, ali, o teu c, ele está sendo ali, no caso, m menos 2. De boa. Como eu sei que ele quer que as duas raízes sejam reais iguais, então eu vou fazer que o meu delta tem que ser igual a zero. Certo? Então, vou calcular o meu delta. O meu delta, ele é b quadrado menos 4ac. Show de bola? Então, vamos lá. 6 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é m menos 2. Tudo isso tem que ser igual a zero, para ter duas raízes reais iguais. Beleza? 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 1 dá 4. Esse 4 vai multiplicar o m menos 2. Beleza? Não erra sinal não, tá? 36, vamos lá. Menos 4 vezes m, menos 4m. Menos 4 vezes menos 2, mais 8. Igual a zero. Show de bola? 36 mais 8 vai dar 44. Então, vai ficar 44 menos 4m igual a zero. Vou jogar o 4m para lá, trocando o sinal, ele está negativo, ele vai vir positivo. 4 está multiplicando, passa dividindo. 44 dividido por 4. Esse é o meu m. Portanto, 3 pontinhos aqui, ó. Portanto, o meu m, 44 dividido por 4 dá 11. Tá ali. 11. Beleza? Esse é o valor do meu mzinho. Eu vou substituir esse mzinho lá no lugar dele. Olha lá. Você vai ver um detalhe importante. X ao quadrado mais 6x. Olha lá. 11 menos 2. O m é 11, né? 11 menos 2, 9. Certo? E essa é a minha equação.
Galera, essa equação aqui, ela é um trinômio quadrado perfeito. Sabe quem são as raízes dela? O x1 e o x2? Veja bem, qual que é a raiz quadrada de x ao quadrado? X. Qual que é a raiz quadrada do 9? 3. 3. Então tá ali, ó. Tá ali, ó. Isso é x mais 3 ao quadrado. Você pode fatorar ela e escrever dessa maneira. Tira a raiz quadrada de ambos os lados, que é x mais 3, igual a zero. Portanto, meu x passa para cá, menos 3. Essa aqui é a minha solução. São as minhas raízes, ó. O meu x1 é igual ao meu x2, que é igual a menos 3. Se você quisesse fazer pela fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes, você ia achar que x1 e x2 dava menos 3. Mas mais do que isso, em todo trinômio quadrado perfeito, tá? Produto notável, a gente já viu isso. Sempre o delta vai ser igual a zero. Sempre. Ah, Vitinho, então se eu pegar uma equação lá do segundo grau, por exemplo, x² menos 10x mais 25, né? Para achar as raízes dela ali, automaticamente, quando eu bato o olho nisso aqui, eu já sei que o delta é zero? Sim. Porque em todo trinômio quadrado perfeito, você pode fatorar ele assim, ó. Tirar a raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 25, 5. X menos 5 ao quadrado. Certo? Tira a raiz de ambos os lados, x aqui é 5. x1 igual a x2. Né? x1 igual a x2, que vai dar 5. Aqui o meu delta ele é zero. Por que o delta é zero? Porque isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Beleza? Trinômio quadrado perfeito. Você pode fazer assim, ó. Quadrado do primeiro mais 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado do segundo. Olha ali, ó. x² menos 10x mais 25. Por que eu sei que isso aqui é x mais 5 ao quadrado? Olha lá. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes x vezes 5. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 10x. Mais o quadrado do segundo, 5 ao quadrado, 25. Então, veja, todo trinômio quadrado perfeito, que é o produto notável, né? Você pode fatorar ele. Todo trinômio quadrado perfeito, o delta dele sempre vai ser igual a zero. Beleza, beleza. Galera, show de bola. Show de bola. Aulinha bacana, tá? Beleza? Vou deixar aí para vocês aí. Deixa eu apagar isso aqui para deixar só a questão, tá? A dúvidazinha, qualquer coisa você pode botar aí no vídeo, tá bom? Pode botar aí no vídeo. Aqui no nosso caso, ó, a forma fatorada, bonitinha, né? Então tá aí a nossa questão. E aí, eu vou finalizando por aqui e eu te vejo numa próxima aulinha aí para a gente continuar as nossas equações do segundo grau, beleza? Assunto grande, né? Tem bastante coisa bacana para falar e a gente continua aí no próximo vídeo, beleza? Falar um pouquinho aí de soma e produto com vocês, né? Eu acho que eu separei aqui também algumas demonstrações, né? Alguns exemplos aí para a gente estar fazendo de soma e produto e também aqui umas questõezinhas, beleza? Show de bola, show de bola? Então é isso. Vejo vocês aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.